Carga elétrica, isso no bairro de Perovais. Quem traz as informações dessa tragédia aí pra gente é o repórter Marcos Henrique na tela do Povo, na Manhã do Povo. Vai lá, Marquinhos, bom dia. Alex, 1º de setembro, infelizmente, começa desse jeito, viu? Uma mãe de família com um filho de menos de 1 ano e 5 meses estava na frente da porta, na varanda ali, ó, daquela casa verde, de uma porta de janela azul, quando sofreu uma descarga elétrica no fio de alta tensão. Os moradores viram um barulho, mas eles não sabiam o que era. Quando começou a ver a movimentação, essa jovem, que aparenta ter, em média, 30 anos, estava no chão, desacordada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado. Tentaram fazer diversos atendimentos para reanimar essa vítima de uma jovem. A comunidade abalada, mas um questionamento. Tudo isso porque desse poste, viu, AC Ferreira? Esse poste que a comunidade vem pedindo há quanto tempo? Há mais de 1 ano. Várias vítimas, infelizmente, foi vítima dessa descarga elétrica. E no 1º de setembro de 2025, essa jovem que deixa um filho de menos de 2 anos sofreu uma descarga elétrica na manhã desta segunda-feira. A comunidade revoltada por conta de um pedido de socorro para Coelba. Atenção, Coelba, estamos falando agora de uma mulher que perdeu a vida por conta de uma descarga elétrica. Eu estou conversando com alguns moradores aqui para falar também sobre esse descaso, né? Sobre essa questão de um cuidado da própria Coelba para poder falar. Um pedido, né? Porque tantos pedidos foram feitos e nenhum atendido, né, minha amiga? Oi? Nenhum pedido atendido, né? Não, nenhum. E aí o que aconteceu, né? Uma tragédia, né? Foi ligado para polícia, foi ligado Coelba, bombeiro, ninguém. Só quem apareceu foi a SAMU e já... A senhora mora aqui há quanto tempo? Eu até 10 anos. Eu moro aqui. A comunidade vem relatando aqui há bastante tempo, vem relatando denúncias para a Coelba sobre esse poste, né? Esse poste colado demais no prédio. Até criança já foi vítima. O que a gente vê é que, infelizmente, a comunidade vem pedindo, Alex, socorro para poder afastar ou fazer uma contenção para evitar que outras vítimas perdam a vida, como aconteceu com essa mulher na manhã desta segunda-feira aqui no Perovais, na Rua do Céu. E a comunidade agora triste, chorando a perda de uma mãe, de uma esposa, de uma filha que estava na frente da porta quando sofreu a descarga elétrica. O que a gente vê ali, AC Ferreira, à sua esquerda, os médicos realizando os procedimentos agora, porque infelizmente os médicos passaram informação sobre essa jovem que não resistiu. Os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem estavam realizando os atendimentos para poder reanimar, porque ela sofreu uma descarga elétrica de alta tensão. Muito difícil sobreviver, mas os médicos, eles foram até o fim para poder resgatar essa mãe. Agora, a comunidade fica de luto e também querendo uma resposta. Coelba, até quando, Coelba? A comunidade vai perder a vida por conta de um descuido. Algo que já vem sendo pedido há mais de 1 ano. É o que os moradores estão relatando aqui. Aqui jovens já receberam uma descarga elétrica, crianças passando por aqui. Enquanto isso, vira uma estatística. E agora, como fica o filho dessa mulher? Como fica a mãe, o esposo, a própria comunidade que fica olhando um cenário, infelizmente, de terror? Porque amanhã será uma outra vítima desse conjunto de casas, desse prédio, dos moradores do Perovais, na Rua do Céu, próximo também à primeira Travessa Meireles? É o grande questionamento. O nosso pedido de socorro estando ao lado do povo. Conversar com o senhor também que está aqui. Senhor, é também pedir socorro, né? Porque uma situação como essa, ver um poste desse, que vem pedindo socorro a Coelba e até hoje nada, né? Por causa de anos vem pedindo aí, mais nada. Pois é, AC Ferreira, você pode fechar ali, ó, na janela azul, aonde os moradores indicaram para a nossa equipe aonde a vítima estava quando sofreu a descarga elétrica. Graças a Deus que não foram 2 tragédias, né? Aonde o filho dela também não estava próximo a ela. Se tivesse. Aí agora
a enfermeira descendo com equipamento que estava sendo utilizado para poder reanimar a vítima. O esposo também está recebendo um atendimento porque ele chegou, recebeu a ligação, veio até o local, chegando aqui viu o cenário, né? Dos médicos, enfermeiros, técnicos reanimando. 3 cilindros de oxigênio foi utilizado pela equipe. Mais de 1 hora, reanimando. E a comunidade rezando, né? Dando toda a energia positiva. E o médico fez o sinal para a comunidade e para os familiares que, infelizmente, essa jovem não resistiu. Até quando a comunidade, a favela vai sofrer? Se fosse no Horto Florestal, se fosse num bairro nobre, será que já tinha tudo resolvido? É esse o questionamento, né? Seria resolvido? Com certeza teria resolvido, com certeza. Eu mesmo morro de medo de ficar ali com meu filho por causa daquele cio ali. Eu morro de medo, eu nem fico ali na varanda com aquele cio ali. Ligações foram realizadas para a Coelba, denúncias e até hoje nenhuma resposta, né? Não, nenhuma resposta. Aí a favela fica assim, né? Agora teve uma tragédia fatal e aí vai ficar como? E de quem é a responsabilidade? E o pai agora, chegando em casa, vendo esse cenário, o filho, coitado, sem saber de nada, em menos de 2 anos, e graças a Deus que ele não estava próximo, porque senão seria a mãe e o filho. E agora eu deixo com a palavra, Alex, a Coelba, uma resposta para a comunidade, porque agora é o silêncio de um luto e também uma revolta, porque o poste está aqui, as famílias estão aqui, e amanhã será uma outra vida? Marquinhos, é um caso muito difícil de ser analisado, porque primeiro a gente vê uma estrutura aí que está muito próxima dessa residência. Aí aquela história, viu, Dadá? Quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O poste que foi instalado muito próximo da casa ou a casa que foi construída muito próximo aí do poste? E aí os moradores denunciam que a estrutura tá dando vazamento de corrente. Então, de fato, a concessionária, a Neoenergia, precisa ir até o local para verificar, então, essas denúncias, esses protocolos que estão sendo abertos pelos moradores, porque apesar de estar aí na periferia, na comunidade, a gente está falando de vidas humanas que interessam, sim. E um alerta que eu deixo aqui para você que está me assistindo agora, muito cuidado, gente, com algumas brincadeiras de infância, né? Ao soltar pipa, por exemplo, ao tentar resgatar essas pipas em estruturas como essa aí, por mais que ela não esteja dando vazamento de corrente, mas se ficou ali enganchada, primeiro, você tem que soltar a pipa distante da rede elétrica. Porque senão você pode, inclusive, em primeiro grau ali, provocar um acidente, queimar eletrodomésticos de toda uma comunidade, de toda uma rua, se você causa um curto aí, por exemplo, né? Imagino eu, porque eu também não sou técnico. E segundo, se essa pipa, se esse brinquedo, ele ficar enganchado, sabe o que é enganchado, né, Vaguinho? Ficar enganchado ali no fio, você nunca, em hipótese alguma, tente retirar, porque você pode, então, receber uma descarga elétrica. Esse trabalho tem que ser essa limpeza, a gente percebe inclusive que o papagaio tá lá, ó, aí, ó, pronto. Foi essa pipa, inclusive, que a mulher, de acordo com algumas testemunhas, teria tentado resgatar. Tendo em vista ali a proximidade, né, do prédio com a estrutura, ela teria tentado, a polícia obviamente está investigando isso, né? E aí a gente tem essas duas vertentes dessa história aí. A vítima que foi tentar, então, que teria tentado, é uma hipótese. Olha lá, olha ela passando uma mulher bem perto ali, ó. De fato, a fiação fica muito próxima ali de quem passa ali. Uma criança, por exemplo, que não pensa muito bem, né, nas consequências, não tem essa ideia das consequências, pode inclusive tentar ali escalar, né? Criança muito arteira. Ah, vou descer aqui pelo poste, né? Vou ser bombeiro, brincar de bombeiro, aí tenta descer pelo poste então e pode provocar um acidente. Aí repito, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Gente,